E no vídeo de hoje falaremos sobre o tratamento das bandas platismais e a relação com a veia jugular externa. Eu sou a doutora Ana Paula Paixão, anatomista, e eu ajudo profissionais da estética a adquirirem segurança nas aplicações faciais para promover relaxamento muscular por meio da anatomia da face. O que representa essas bandas? Essas bandas plastimais, ou bandas cervicais, ou bandas de sentido verticais no pescoço, são promovidas por meio da contração do músculo platisma. Bom, essas bandas podem vir de duas ou mais dobras na região cervical, que vão da região de mandíbula até clavícula. Importante lembrar que essas bandas são produzidas durante grandes esforços, durante o carregar pesos pesados, elas são mais evidentes. E também durante fala animada. Bom, importante lembrar também que elas são produzidas e são associadas com o passar da idade, com a idade avançada. Por quê? Pode ocorrer um processo denominado de hipertonia do músculo platismo. O que representa essa hipertonia? Representa excesso de estímulos para a contração muscular, mesmo o indivíduo em repouso. Mais uma vez, quem é o alvo de tratamento nesse momento? É o músculo platismo. Então, vamos observar todo esse processo que eu venho falando aqui. Então, o que eu estou vendo nesse momento? Eu estou vendo a região cervical, uma visão anterior. E o que eu observo? A banda platismal, ou seja, as bandas platismais, de um lado e de outro. Eu estou vendo uma, duas bandas. Bom, quando eu promovo o tratamento desse músculo, o que eu vou causar? Eu vou causar um relaxamento muscular desse músculo, promovendo então a atenuação dessas bandas. Da mesma maneira que eu consigo promover a atenuação dessas bandas, principalmente a atenuação mais anterior, que é o mais indicado, eu vou chegar lá na área de segurança, eu também consigo diminuir o volume da região cervical mais anterior submentoniana. Então, promovendo assim um lift do pescoço, uma elevação do pescoço, um contorno maior desse pescoço nessa região superior. Olha que interessante. Então, aqui mais uma vez eu estou observando essas bandas platismais, ou seja, essa prega cutânea vertical, essa dobra cutânea vertical nessa região do pescoço. E após o tratamento eu consigo observar dessa maneira aqui, principalmente a região tratamento indicado mais para a região anterior, porque existem bastante cuidados nas regiões mais laterais, mais posteriores. Eu vou mencionar aí quando eu traçar a área de segurança. Bom, esse músculo, qual que é a origem e inserção desse músculo? Como ele se encontra nessa região cervical? Bom, esse músculo é um músculo laminar, um músculo espalhado, músculo fino, um músculo subcutâneo, ou seja, quando eu retiro a pele, eu vou encontrar logo esse músculo. Então, esse músculo ele se encontra aí na tela que a gente menciona, na tela subcutânea. Então, ele vai de sentido lateral, inferior à clavícula e superior à clavícula, de lateral para medial e anterior superior, finalizando aqui na margem inferior de mandíbula, de corpo de mandíbula, e vai se misturar com outros músculos. Olha aqui que legal. Ele se origina aqui na fáscia muscular de peitoral maior, de deltoide, região infraclavicular, região supraclavicular, e vai subir de lateral para medial e anterior, se misturando aqui com outros músculos, que vão fazer o quê? Que vão abaixar o ângulo da boca e abaixar também o lábio inferior. Então, ele vai se interdigitar com outros músculos que têm função aí de abaixar o lábio e o ângulo da boca, por exemplo. Olha que interessante essa imagem aqui. O que vamos observar livre de um lado e de outro desse músculo? A linha mediana do pescoço. Quem eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar laringe e logo depois traqueia. Então, esse músculo ele vem de lateral para anterior, lateral, anterior e medial, mas ele deixa livre quem? Laringe e traqueia. Olha que interessante, ele não recobre o terço médio
a região de linha mediana do pescoço. Bom, esse músculo, ele entra em quais movimentos? Eu já falei aqui, movimentos de grandes esforços, de fala animada. Por exemplo, também outras expressões faciais, como o horror, o nojo. Então, olha, esse músculo aí sendo contraído. Olha que legal a contração desse músculo, ele sendo aí, no caso, tensionado. Esse músculo, então, ele também tem como função tensionar a pele de pescoço e também abaixar a mandíbula contra a resistência quando a gente força a mandíbula inferiormente, abre a boca e a gente coloca a mão aqui promovendo, por exemplo, uma resistência. Esse músculo entra. Ele também associa, ele é um músculo sinergista que vai dar apoio aí também no abaixar o ângulo da boca e o lábio inferior. Olha que legal o tanto de informação nesse momento quanto a esse músculo platisma. E olha aqui a relação, que interessante com essa veia aqui. Logo quando retiramos o platismo, nós vamos encontrar um músculo mais profundo, que é o músculo esternocleidomastoide. Olha ele aqui, né? Aqui, ele aqui, ó. A gente contrai. Olha lá ele aqui. Ele entra aí nos movimentos de flexão, contra resistência, olha ele entrando aqui. Então, quando eu retiro o platismo, eu vou encontrar um músculo mais profundo, o esternocleidomastoide, ele aqui. Ó, o platismo aqui, ele foi retirado, tá? Aqui só uma porçãozinha mais mediana dele, tá? E aqui, quando ele foi retirado, quem eu vou encontrar? O esternocleidomastoide, um músculo mais profundo. Tá, e aí, professora Ana Paula Paixão, e aí? Qual é essa relação? Então, quando eu retiro, né, nessa direção, o platisma, eu vejo o esternocleidomastoide no sentido contrário, de vento muscular, olha aqui. Então, retirei o platisma nesse sentido, retirei, rebati, vou ver no sentido contrário. Aqui, com a câmera é até difícil a gente mostrar esse sentido, né? A destreza aqui. Mas sentido contrário, aqui eu encontro o esternocleidomastoide. Quem está passando em contato direto com esse esternocleidomastoide, a veia jugular externa. Essa veia jugular externa, ela se encontra profundamente ao músculo platisma. É aí que eu queria chegar. Músculo platisma, retiro ele, eu vou ver o quê? O esternocleidomastoide é um músculo e logo em cima desse músculo a veia jugular externa. Ela está descendo aqui a partir do ângulo da mandíbula, olha aqui, até o terço médio, porção média aí da clavícula. Então olha a relação aí desse músculo platisma e essa veia jugular externa. Bom, continuando aqui o nosso raciocínio, eu vou adentrar agora numa contraindicação. Bom, as flacidez da região submentoniana e o excesso de tecido adiposo, ele é comum com o envelhecimento. Bom, e tendem a não melhorar com o ativo que promove o relaxamento muscular. Muito pelo contrário. Essa flacidez submentoniana com o ativo pode até piorar e não resolver o problema. Essa flacidez, no caso aqui, ela é similar à banda plastimal, mas não representa a banda plastimal. Bom, essa flacidez de um lado e de outro é a banda? Não, não é a banda, ela é similar. Na verdade, é uma flacidez de pele na região submentoniana e representa uma contraindicação nos indivíduos que apresentam a flacidez e que queiram, por exemplo, tratar as bandas. Então, os indivíduos que queiram tratar as bandas e que apresentam essa flacidez é uma contraindicação. Dando continuidade, então, vamos traçar a segurança. Para isso, lembre-se sempre de pedir ao paciente para fazer o que? As expressões faciais que promovam a contração do músculo. Por exemplo, ic, iu, ou as expressões de horror, a expressão de nojo, ou cerrar os dentes e gerar o quê? Um abaixamento do lábio inferior. Então, olha lá, ó. Cerrei e abaixei. Olha aqui e aqui, né? Ó. Aqui, tá? Então, eu estou gerando a expressão facial para eu promover a aplicação do ativo e assim promover o relaxamento muscular. Vou traçar aqui a área de segurança
com vocês. Então, vamos lá. Metragem, eu tenho que traçar de segurança para eu conseguir fugir das estruturas que podem me levar a erros. Músculos que não são meu alvo, artérias e veias que não são meu alvo, nervos que não são meu alvo. Eu não quero atingir essas estruturas e causar intercorrências em nossos pacientes. Então, por exemplo, aqui, quais são as metragens aqui para a gente traçar de segurança para promover o tratamento dessas bandas? Então, vamos lá. O que eu vou traçar aqui? Eu vou pegar margem inferior de mandíbula, 2 centímetros inferior. Só que eu vou ter aqui duas referências importantes. Eu vou desenhar aqui, tá? Uma linha vertical inferior que sai da comissura aqui, ó, oral, e vai no sentido inferior até o terço médio da clavícula. Então, aqui é meu limite, essa linha. Eu vou achar aqui quem? A laringe e traqueia, tá? Eu vou manter uma distância dela de 1 centímetro. 1 centímetro para fora, ok? Então, 1 centímetro para fora em direção a essa linha vertical que vem a partir da comissura oral até a clavícula. Qual outra metragem que eu tenho que preservar? Eu pego a margem inferior de mandíbula e pego 2 centímetros para baixo. 2 centímetros para baixo da margem inferior da mandíbula. Então, mais uma vez, comissura oral, linha vertical até clavícula, terço médio, acho traqueia, acho aqui laringe e dou um distanciamento de 1 centímetro lateral. Então, achei as estruturas viscerais e dou distanciamento delas de 1 centímetro, tá? Para eu ter uma margem de segurança quanto a essas estruturas. Depois, eu vou achar a margem inferior da mandíbula e vou traçar o quê? 2 centímetros inferior. Também eu tenho que manter distância de outras estruturas que não são meu alvo aqui. E, por fim, a partir da clavícula, o que eu vou fazer? 4 centímetros superior. Então, aí eu vou encontrar a minha área de segurança de um lado e de outro, tá? Então, mais uma vez, recapitulando, 1 centímetro lateral às vísceras, como traqueia, como laringe, 1 centímetro lateral. 2 centímetros lateral, inferior em relação aí, né, à minha margem inferior da mandíbula. E 4 centímetros superior em relação aqui à clavícula. Lembrando que a minha linha de referência é uma linha vertical que sai da comissura oral e vai até terço médio de clavícula. Então, encontro essa linha com essa linha de 1 centímetro lateral. Tá? Então, essa de 1 centímetro com a 4 superior da clavícula. Vou achar a minha margem de segurança ou a minha área de segurança traçada. Observe que essa área ela é mais medial. Então, ela costuma pegar de 1 a 2 apenas dobras plastinais verticais do pescoço. Como segurança, muitas literaturas mencionam que profissionais que estão iniciando na área, é importante estar dentro dessa área de segurança. Por quê? Assim eu vou evitar intercorrência com outras estruturas que não são meu alvo. Assim eu vou conseguir fugir de outras estruturas que não são meu alvo, como, por exemplo, a veia jugular externa. Se eu for mais lateral, é essa área de segurança traçada, e mais profundamente também, eu posso pegar o esternocleidomastoideo e também perfurar a veia jugular externa que passa aqui de superior a inferior, que seria então a veia jugular externa, causando também, se eu pego o músculo, uma instabilidade na movimentação cervical, né, rotações, flexões, e também gerando instabilidade, movimento cervical, e também eu posso perfurar a veia jugular externa, causando grandes hemorragias e também podendo até disseminar esse fármaco, porque ocorreu aí uma perfuração dessa veia jugular externa, causando então, mais uma vez, podendo causar também, mais uma vez, hemorragia
e disseminação desse fármaco, desse ativo, que não é o meu objetivo de jeito nenhum. Bom, se eu entender então, mais uma vez, tá? A área de tratamento, ok? Dessas bandas, se eu traçar a área de segurança, se eu compreender a anatomia, eu vou conseguir fugir desses vasos da região cervical, basicamente, que são os mais importantes, os jugulares, principalmente a jugular externa, nesse caso nosso aqui como referência, que são veias que vão drenar o pescoço, a região anterolateral do pescoço, e que são muito lesadas por instrumentos perfurantes. Bom, então se eu não entender a anatomia, eu posso também lesar essa veia jugular que se encontra profundamente lateral à área de segurança. Nessa imagem, o que eu estou observando então? Eu estou observando um corte transversal na altura aqui da laringe, na altura da cartilagem tireoide, ok? Então, corte transversal, eu vejo pele, logo depois eu vejo o músculo platisma e depois eu estou vendo a estruturinha aqui, essa aqui, que é o músculo esternocleidomastoide, sendo contornado com a fáscia, que é a face cervical superficial. Então, aqui eu já vou encontrar, logo abaixo do platisma, eu encontro aqui na outra visão, o esternocleidomastoide e passando anterolateral a veia jugular externa, que é onde nós temos que fugir após traçar a área de segurança. Então, vamos entender a formação dessa veia jugular externa no pescoço, sentido anterolateral. Bom, então aqui eu tenho a veia temporal superficial, ela se torna a veia retromandibular, olha o nome, retromandibular, atrás aqui, ó, do ramo da mandíbula, atrás aqui do ângulo da mandíbula. Ela vai dar uma porção, ela tem uma divisão posterior, uma divisão anterior. Então, essa veia retromandibular tem uma divisão posterior, uma divisão anterior. A divisão posterior vai encontrar com quem? Com a veia auricular posterior. E aí vão formar a jugular externa. Jugular externa, então, vai drenar toda a região anterolateral do pescoço, mais superficial. E aí ela vai drenar para onde? Ela vai cair, ela pode cair em dois locais diferentes, vai depender de cada indivíduo. Existem variações anatômicas nesse momento. Ou ela pode cair direto na veia braquicefálica, ou ela pode cair direto aqui na subclave, ok? Então, a veia jugular externa, ela drena superficial aí a região anterolateral do pescoço, e ela é formada a partir de duas, retromandibular, a sua divisão posterior, encontrando aí com a auricular posterior. E é alvo aí de lesão por instrumento, infelizmente, pérfaro, cortante ou instrumento perfurante. Então, temos que entender a anatomia e traçar de segurança nos tratamentos aí das bandas plastimais para evitar lesão desses vasos e assim causar hemorragia ou disseminação do ativo. Bom, então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do assunto de hoje e até a próxima!